Máquina lá, Ex né? Machina. Eu não acho que ele não tinha pensado, porque ele já falava da fonte de toda a matéria orgânica lá nas primeiras. Quando a gente via as primeiras teorias do que era a origem do Titã, uma delas estava vinculada à fonte de toda a matéria orgânica. A gente tinha essa expressão desde o início. Então eu acho que ele já tinha pensado. Porque quando ele fala do parasita é o mesmo conceito. É um bicho que estava lá na origem da vida. Só que eu acho que se ele tivesse mantido o conceito sem explicar o que era o bicho, sem mostrar o bicho acontecendo, era melhor. Porque eu gosto, eu já, nos últimos tempos, eu revi uns filmes antigos, até como é que é o filme dos Vermes Malditos, o Ataque dos Vermes Malditos? Nossa. Que é um filme que é trecheira, mas ele é muito bom no que se propõe, e ele não precisa explicar de onde vêm os vilões. E eu acho que nem sempre as coisas precisam ser explicadas, sabe? Eu acho que o problema dele foi tentar explicar, eu não acho que ele não tinha pensado. Eu acho que ele de propósito deixou pontas soltas, porque ele fez não sei se você viu, mas tem a versão que foi pro cinema, ela pegou uma parte que tinha um mangá paralelo que ele lançava junto com os volumes de mangá, que era a galera no universo paralelo mais adiantado. Então eles eram na escola, high school, assim. E isso lançou no cinema, o último capítulo desse mangazinho, ele meio que faz um vínculo com Attack on Titan, que são o protagonista, né, o Eren, Mikasa e o Armin no cinema, assistindo uma história lendária que dizem que pode ser de 100 anos atrás ou não, que é justamente a história dos Titãs, que a gente acabou de ler, e eles vendo um filme, e eles saem do cinema pra comentar aquele filme. E as falas dos personagens são muito o que o autor claramente estava querendo passar ali. Ele fala que o Armin é o nerd emocionado que fala, não, mas faltou muita explicação, que absurdo, você não viu a galera aqui no Reddit, não sei o que, nananã. A Mikasa é outra, não, mas a mensagem importante é o que fica, não sei o que, o importante é a jornada, tal. E o Eren? E o Eren tá tipo, o bom foi o caminho, é isso, bom que eu assisti com vocês, é isso aí. Então ele mostra as três percepções e eu acho que ele mostra claramente que ele sabe que existe a discussão sobre mais respostas. E nunca vai agradar todo mundo, né? Eu acho que ele realmente não Mas quis. e você? O que você esperava? Eu esperava uma coisa bem catastrófica, mais catastrófica. O que aconteceu, mas assim, não sei se você já viu Devilman, que tem a animação Devilman Crybaby, que é a animação do mangá de Gonagai, que é muito clássico, que inspira muita coisa, muita coisa. É uma história, só em resumo, digamos que quando demônios começam a invadir a Terra e o protagonista ele acaba se misturando com um desses demônios e é uma luta entre demônios. E o final é catastrófico. E ele também citou essa como uma das inspirações certa vez. E o final de Attack on Titan eu esperava que fosse algo como... ele fez o limite do que ele podia fazer. Tudo. Ele acabou com tudo. E aí existe um pós em que ele sofre o arrependimento ou a solidão. Eu imaginei uma coisa mais mórbida. Entendi. Porque por mais que no pós-time skip do final tenha uma mensagem a guerra continua... Tem tanto no anime quanto no mangá, aquele muito no futuro, aquela árvore de novo. Isso. Então, volta... Essa parte aí meio que mostra que a mensagem de o ciclo de ódio continua. Não importa o que ele fez. Mas o pós-imediato, digamos que por alguns anos dele, foi tipo assim, ele meio que solucionou um pouquinho. Sabe? Sim. Meio que, pelo menos a galera dele ficou feliz. Então, assim, eu não esperava esse final um pouquinho doce. Mas, de novo, isso era expectativa minha, assim, total. E não ser como eu queria, nesse caso, não é um problema da história. Mas eu que tava vendo muito das entrevistas dele falando sobre trazer um protagonista que também erra, que também é criticável. Você vê o Eren cada vez mais se entregando à questão do próprio ódio de exterminar as pessoas. Então, eu acho que eu fui criando uma ideia de final e projetei... Ele é um personagem trágico, né? Você vê isso, né? Que chega um ponto que você fala, cara, não tem volta, né? E eu sou da opinião dos três aí, eu acho que eu sou a opinião mais do Eren mesmo. Eu gostei tanto da caminhada que o final não importa. Que nem Hoje Lost. assim. O pessoal bate tanto o pau de Lost. Mas Lost foi a mesma coisa com Attack on Titan. Era tanto essa discussão nos finais de semana de que teorias e tal, que, o final que eu gostei, não foi o melhor, mas eu gostei, não importa, porque a caminhada foi tão legal. E Attack on Titan era aquela coisa de, meu Deus, cara, como eu tô sendo surpreendido. Sou surpreendido de novo. E eu, não, agora, eu entendi a história e, ainda vem porrada, E cara, eu gostei demais da história. Muito boa. É o tipo de... Outro e dia... é o que você falou. Quando eu vi a animação, eu aceitei melhor o final do que quando eu vi o mangá mesmo. Eu também.
Eu também, eu Por acho que você acha isso? Eu acho que a animação, pelo menos comigo, tá? Eu sempre falo que a sinestesia pra mim ajuda muito. Então, tipo, música, ver a animação em si, os personagens, a dublagem, o universo. E eu gosto da jornada, eu sou do tipo que aproveita a jornada também. Poxa. Uma amiga minha me perguntou esses dias assim: nossa, eu tava querendo ver séries novas, nunca vi Game of Thrones. Assisto, que eu sei que o final é ruim. Eu falei, amiga, pra mim sim. Pra mim, a jornada de ver Game of Thrones é maravilhosa. Depois ela vai capengando, mas pra mim vale a pena. Pra mim, Attack on Titan é a mesma coisa. Eu acho que no final de Game of Thrones eu tenho mais questões do que, não Attack é. on Game of Titan. Thrones foi aquele famoso desenho que o pessoal faz do cavalo. Do Vê cavalo. se você acha que aquele cavalo tá bonitão, no meio tá mais ou menos, e no final é uma criança desenhando. Porque a gente sabe o que aconteceu, né? O autor saiu e aí ficaram na mão dos caras que não manjavam. Não conseguia criar. Não conseguia. Quando eles estavam adaptando os livros que existiam, tava assim, maravilhoso. Nossa. Você pega o primeiro livro, é quase igual, assim, muito perfeito. Mas o final de Attack on Titan, eu acho que ele... É porque o Game of Thrones, ele diz tudo que o... Horrível. Ele não segue a coerência. Pelo menos o Attack on Titan você pode não gostar, mas é coerente. Você consegue ver. A única coisa que eu critico, eu falo, é do final, mas essa é uma bobagem. O quê? Do final do Reiner, que eles estão no navio voltando, e ele pega a cartinha da história do nada e tá apaixonadinho de novo. Aí fala, não, o cara que já sofreu, queria morrer a história inteira, ele não ia estar esse jeitinho bobinho de novo. Lá. É isso. Cara, a 1 a 4, mano, é maravilha. A 5 Ainda já tá legal, começa. A 6 e a 7, 8, não. A 7. Cara, tem umas. Você fica aguardando aquela grande luta, né? O grande final. Merda. Sabe o que é o pior? Toda essa teoria. E os caras dividindo, assim, você vai ser ou não sei o quê, você não sei o quê. Tipo. O pior é que as teorias todas que a gente fez desde os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, que a gente sempre quis ver realizar, de Azor Ahai, as histórias do Jon Snow, Daenerys e tudo, os dragões, dragão de gelo, parece que eles colocaram tudo pra acontecer nessas piores temporadas e foi acabado com Vamos as fazer teorias. o pessoal quer, vai. Ficou horrível, um pouco triste, as teorias eram tão boas, ficou tudo horroroso. Mas de audiência, tudo, Attack on Titan foi... Não, estourou. até o final. Eu acho que O que é engraçado. tem no Crunchyroll que são esses filmes dos finais, assim, eles juntaram tudo e fizeram... Foi. Tiveram episódios longos que depois foram juntados no último filme, que inclusive foi pro cinema, que foi com essa ceninha extra do futuro também. Vou ver, então. Não sei se tem na Crunch, mas tem uns filmezinhos paralelos de spin-offs e coisinhas oficiais e não. Tem uns OVAs também, mas é mais antigo. OVA? É um formato fechado original pra TV. Tá. Digamos assim, é outro tipo de lançamento. Mas Mas você tava falando do sucesso. o sucesso de Attack on Titan foi até o final. Mas foi desde o começo que estourou, assim, do mangá, ou demorou pra pegar? Ele tava entre os mais vendidos de Já mangá quando também? lançou, em 2013, mas o sucesso do anime em si, da primeira temporada, foi estilo Arrasador. Demon Slayer, assim, na época. Foi absurdo. Estourou de um nível incrível. Virou um sucesso muito grande na época. Na época, a gente não tinha tanto acesso a animes como hoje, que saem zilhões e zilhões de plataformas. Então, Attack on Titan foi uma febre. O que aconteceu ainda foi mais incrível, porque ficou um intervalo de 3 anos, de uma temporada pra segunda. Verdade. E quando voltou... É por isso que eu demorei, eu esqueci. Esqueceu. E quando voltou, ainda era um sucesso incrível. Então, assim, o mangá foi segurando muito o público e quando voltou, o pessoal gostou tanto da primeira temporada. Por que demorou tanto, assim, A produção era muito difícil. O primeiro estúdio, que ficou com as 3 temporadas, outro dia me perguntaram no outro cast, nossa, mas por que mudou de estúdio na 4ª? Porque o It não quis mais. Era uma produção que era muito trabalhosa. Imagina você fazer esses titãs, sabe? Essas lutas de titãs, sabe? Então, eu acho que Attack on Titan é uma história que, para além do barulhinho da galera sobre o final do mangá, ela... vai ficar, tipo, como um anime histórico, assim. Aqueles clássicos. Também Daqui a, acho. tipo, 20 anos a gente vai falar, nossa, Attack on Titan é um clássico. Eu acho que ele vai ser um desses. Porque a história é muito boa. A história realmente, fora ter sucesso em si, ter movido tantos públicos pra fora da bolha, eu acho que é uma história que realmente é diferenciada entre O outras. Akira, você assistiu? Sim. Ele mudou alguma coisa na história dos animes? Qual a importância do Akira? Porque eu assisti no cinema e aquilo também mudou minha cabeça. Aquele anime que você sai e fala, meu Deus, isso foi feito à mão. Não Nesse tinha sentido, computador. sim. Porque também foi um anime, não mundialmente, porque a gente não tinha a projeção que teve. O Akira não foi um caso desse tipo Demon Slayer, mas eu acho que se hoje ele saísse num cinema, Sim. ele seria desses que talvez teria projeção de mídia pra talvez concorrer, inclusive, a premiações, porque é impressionante o que a Akira faz. Assim, eu acho que Você assiste hoje, ele não envelheceu não, mal, eu assisti não, né? outro dia, inclusive. Olha lá. É que essa É pega impressionante. uma cena da cidade, das motos. O mangá é sensacional. Pô, eu lembro que uma vez eu eu tô fui lendo fazer mangá. um vídeo. Eu E é tenho, muito né, os diferente, volumes. né? Exato. A história é muito maior.
É porque o filme vai só até um pedacinho, né? Depois vai muito mais. E o mangá tem um traço lindíssimo. Poxa. Eu acho que se você for fazer um top 5, eu já fiz, inclusive, eu acho que eu mantenho até hoje um top 5 de mangás, Akira é um dos mais Cara, bonitos. como ele usa assim. a Shura de uma maneira absurda, né? Você entende muito mais de ilustração que eu, né? E eu lembro que lançaram uma versão americana pintada, os caras ficaram malucos, porque não autorizaram, né? Olha isso, cara. Essa moto é animal, cara. Tem uma miniatura dela. E é engraçado porque essa cena, na história do cinema, ela é famosa. E aí você vê vários filmes que recriam essa cena. Sim. Que ele chega e derrapa, assim. Esses clássicos, justamente esses Ele clássicos... virou assim, tipo Matrix, tem cena clássica, o Akira. Virou pra história do cinema, tem várias cenas clássicas do Akira que... O Akira, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell um também. filme que é antigo também, que é Perfect Blue, já inspirou até... Perfect Blue é um Vê se filme... acha aí. É um filme bem antigo. Ah, e só uma coisa, a gente não falou do filme do Attack on Titan, que é uma das piores coisas que eu já vi na minha live vida. action? Live Eu nunca consegui action. terminar, gente, desculpa. Eu também não vi. Mano, que tosco, que Nem pra tosco. estudo de casa, não Tá, deu não. só um adendo aí. Mas o que você ia falar O do Perfect Blue é um filme bem antigo que é sobre uma menina que ela quer se tornar idol e entra numa coisa da pressão da indústria, sabe? É um filme muito, muito pesado, muito bem feito, muito antigo também, um roteiro incrível. E que ele também tem vários takes que inspiraram filmes de Hollywood, assim, alguns. É esse? Pô, isso eu não vi. Vale a pena assistir ainda hoje? Maravilhoso. Do Satoshi Kon. Muito bom. De verdade, esse filme é maravilhoso. Eu indico pra qualquer um. É também um grande clássico. Acho que esses filmes antigos, eu ia falar isso, Akira, Ghost in the Shell, Perfect Blue, eles inspiraram mais, eu acho que cinematograficamente, tanto dentro da própria indústria de animes, quanto com Hollywood. Inspirou Matrix de uma maneira absurda. Sim, né? sim. Então eu acho que, assim, no meio cinematográfico, eles tiveram... Páprica é anime ou é americano? Páprica? É anime também. Também. Cara, Mesmo coloca estilo. Páprica. Cara, que animação absurda aquilo lá, né? Exatamente. Eu lembro quando assisti também, eu fiquei... Na época eu comprei o DVD, né? Na época você comprava DVD, né? Essa época teve uma leva de filmes, assim, clássicos que são maravilhosos. Que a galera Eram não mais fala filmes muito. do que séries, então, né? Eu acho que, na verdade, sempre tiveram as séries, mas serializar coisas para o mundo era muito mais difícil do que hoje, né? Você comprar as coisas e trazer para o mundo. Então, pra gente, talvez viesse mais o acesso aos filmes do que outra coisa. O meu primeiro contato com anime...